Nós achamos que este ano seria tudo igual. Não preciso repetir aqui tudo que você já ouviu muitas vezes. Tivemos que nos reorganizar. Mas algumas coisas permaneceram iguais. A missão não entrou em quarentena. Em setembro, nós celebramos o batismo da primavera, a Semana da Esperança, a Semana do Lenço e o Dia dos Desbravadores. São momentos que fazem parte de quem somos. Não importa se usamos máscaras e luvas, se o abraço ficou para depois. O importante foi que milhares de pessoas escolheram esse momento para selar a escolha de entregar a vida a Jesus. Se os grandes eventos presenciais não foram possíveis, colocamos todos nos carros para os cultos drive-in. Os automóveis viraram templos e dos seus rádios saía uma voz de esperança. No Rio Grande do Sul, uma mulher pagou por todo o período do culto para que um motorista de aplicativo a esperasse durante a programação. Ele gostou tanto que perguntou se poderia voltar na outra sessão com sua família. Conseguiu as entradas e levou a família na sessão seguinte. Agora está sendo atendido pela igreja. Esses mesmos meios de transporte também levaram alimentos, conforto, acenos, ouvido amigo, conversas à distância e, principalmente, espalharam a mensagem do Evangelho. E se ir até as pessoas não era possível, as chamadas de vídeo se tornaram um recurso fundamental para que os estudos bíblicos continuassem. Em Minas Gerais, uma professora conheceu uma instrutora bíblica. Em pouco tempo, os encontros presenciais se tornaram inseguros e as aulas seguiram pela internet. Com a ajuda da instrutora Daniela e a programação da TV Novo Tempo, Mércia e seu filho João Pedro, de 12 anos, foram batizados. Na mesma semana, 28.494 pessoas tomaram a mesma decisão e desceram às águas durante o batismo da primavera. Nesse mesmo período, 325 mil desbravadores levaram seus lenços por onde foram. No Chile, os jovens se encontraram virtualmente durante 21 noites. Foi um grande congresso que resultou em dezenas de batismos. Durante todo o ano, eles não se deixaram abater pelas dificuldades. Essas ações aconteceram durante a Semana da Esperança. Projetos sociais, reunião nas igrejas, culto ao vivo. Como não se envolver e se emocionar com esse trabalho tão dedicado pela pregação do Evangelho e a colheita do batismo de todo ano? Bom, pelo menos o início dessa colheita. Todo esse trabalho foi possível porque pastores dedicados andaram a segunda e até a terceira milha para que a missão não parasse. Foram verdadeiros heróis durante a pandemia. Ainda temos muito que plantar. Com a participação de todos, o Impacto Esperança se provou mais uma vez uma semente fértil, que encontrou tempestades e dificuldades, mas que ainda assim germinou. Tínhamos tudo planejado para nosso dia D. Em maio, milhões de adventistas estariam nas ruas distribuindo livros. Mas a realidade foi de pessoas em casa protegendo-se de uma pandemia. Marcamos uma nova data, 31 de outubro, e vimos o Impacto Esperança se tornar o impacto do seu jeito, com muita criatividade e inovação. Os adventistas não se intimidaram e entregaram 19 milhões de livros em 2020. Tivemos livros pendurados em árvores e caixas eletrônicos diferentes. Vimos até livros serem entregues por drones. Esse ano foi diferente. Mas aqui estamos. Seguimos firmes em busca de um novo começo. Entre essas mensagens, meus queridos, está a mensagem de saúde. Quando você se torna um adventista, você é uma pessoa feliz na vida. A nossa igreja tem uma mensagem diferenciada. Quantas mensagens são pregadas hoje dos púlpitos? Mensagens que visam levar as pessoas ao lucro, à prosperidade,
pessoas que são enganadas com milagres que não existem na realidade, são apenas curadas superficialmente, como diz o profeta Jeremias, e nós louvamos a Deus porque nós fazemos parte de um movimento profético com uma mensagem especial. O que é que nós temos que fazer agora? Temos que fazer a nossa parte. Temos que ter consciência da nossa missão. Quem passa ali na rua Timbiras, em frente ali o quartel do Exército, bem no portão de entrada, estão escritas lá 3 palavras que me chamaram muita atenção: dever, lealdade e sacrifício. Quando nós lemos a história dos nossos pioneiros, nós vemos isso aqui: amor pela missão, lealdade naquilo que faziam e sacrifício. Quantos pioneiros dessa igreja viajavam a cavalos, distâncias, quilômetros, e eles iam por amor a essa mensagem. E nós temos hoje, meus queridos irmãos, que imitá-los, porque a nossa missão está registrada lá em Mateus 28, mas em Mateus 24, 14 diz: e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho de todas as nações, e então virá o fim. Nós estamos avançando como igreja, e essa igreja, ela tem uma missão. Nós temos apenas 200, estamos presente em 215 países, faltando 22 países, com aproximadamente 174 milhões de habitantes a serem alcançados. Foi feito um estudo aqui na região da Grande BH, que cada adventista aqui da Grande Belo Horizonte, eu e você, nós somos responsáveis para evangelizarmos 180 pessoas, fazendo a nossa parte, 180 pessoas. E se nós ficarmos nessa mornidão, esperando as coisas acontecer, depois do coronavírus vai vir mais vírus, vai vir mais sofrimento, e nós vamos ficando aqui nessa terra porque nós não estamos cumprindo a nossa parte. A Igreja Mundial, ela prega esse evangelho em mais de 1000 idiomas, distribui literaturas em 375 línguas. E nós temos, meus queridos irmãos, temos convicção do nosso chamado. Eu, quando me tornei adventista, eu tinha 19 anos de idade. E eu, graças a Deus, sempre fui muito envolvido com a missão da igreja. E nós temos citações do Espírito Profecia que diz o seguinte: em sentido especial, foram os adventistas do 7º dia postos no mundo como atalaias e portadores de luz. A eles foi confiada a última mensagem de advertência ao mundo a perecer. Nenhuma obra há de tão importância. Não devem eles permitir nenhuma outra coisa que lhe absorva a atenção. E como a responsabilidade sobre nós é muito grande. Nós fomos convidados para advertirmos o mundo. Nós somos atalaias, portadores de luz. Essa é a nossa missão. A igreja não batiza hoje adventista para ficar sentado no banco da igreja. Eu já contei para vocês aqui e vou repetir. Eu batizei uma irmã lá em Contagem, a irmã Cida. E eu conversei com a irmã Cida ali um pouco antes do batismo e disse para ela: irmã Cida, você que veio de outra igreja, você é pastora, eu vou lhe batizar para você ser um membro ativo da igreja, uma missionária. Eu não quero ver você sentada nos bancos da igreja, assistindo as coisas acontecerem. Ela me disse assim: pastor,
quem fica sentado em banco de igreja é prego. É prego. Meus queridos, não seja crente prego. Não venha aqui só para sentar nos bancos da igreja. Participe, faça a sua parte. Jesus convoca a todos, grandes, pequenos, idosos, jovens. Está saindo aqui o novo uniforme do Caleb. Eu sou Caleb, não é? Tem ali a mochila. As nossas forças, meus queridos, têm que serem organizadas. Todos os departamentos da igreja devem estar envolvidos na pregação do Evangelho. A Bíblia diz: ide pregai o Evangelho. Esse Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo para testemunho de todas as nações, e então virá o fim. Qual é o Evangelho que nós devemos pregar? Romanos 1,16 diz para nós: porque não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Não me envergonho do Evangelho. No passado, as pessoas iam para a igreja com Bíblias na mão. Eu me lembro, como diz meus 19 anos, né? Eu saía com Bíblia na mão. E meus colegas de futebol, né? Eles, olha, lá vai o irmão crente, não é? As pessoas conheciam a gente, porque a gente andava com a Bíblia, a gente não tinha vergonha do Evangelho. Esse Evangelho, meus queridos, de Romanos 1,16, ele é o poder de Deus que transforma e salva vidas. Quantas pessoas já foram salvas pelo Evangelho? Pessoas que estavam envolvidas com drogas, no lamaçal do pecado, foram salvos por esse Evangelho. Esse Evangelho de Romanos 1,16 são as boas novas de salvação oferecidas por Cristo. E aqui no verso onde ele diz: todo aquele que crê. Essa é a grande oportunidade. A oportunidade que Deus dá a todas as pessoas. Eu, graças a Deus, todas as oportunidades que eu tive pelo Evangelho, eu segurei com as duas mãos. E eu agradeço muito a Deus por isso. Nosso chamado é pregar o Evangelho do Reino, anunciar a volta de Jesus. É um chamado específico para você, adventista do sétimo dia. E ele é pessoal. Você não pode transferir para o seu irmão. Não, eu vou deixar que o pastor pregue, que o ancião pregue, que o irmão Nelson pregue, que o irmão Adriano pregue. Esse chamado, meus queridos, é especial, é específico para você, adventista do sétimo dia. Deus conta também com você, e através da sua participação, esse Evangelho ele vai fazer milagres, vai ajudar pessoas, né? Ele vai alcançar muitas pessoas, e Deus vai fazer milagres e mais milagres. E então, quando todo mundo ouvir esse Evangelho, por um povo cheio do Espírito Santo, e aí virá o fim. Então, hoje, o que nós temos que fazer? Colocar toda a nossa dedicação nessa missão. É hoje, né? Não pode ser amanhã. A Bíblia diz em 1 Pedro 2,9, olha que privilégio para nós que conhecemos o Evangelho. Vós, porém, sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Por que Deus lhe chamou para você ser dele? E o versículo diz aqui: a fim de proclamardes as virtudes daqueles que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Pense bem onde você estava. O que Deus fez por você? O quanto a sua vida melhorou? E agora Deus lhe chama para você proclamar essas virtudes, para você dizer para as pessoas: eu era um perdido, sem esperança, Jesus me chamou.
Então, Deus nos chamou para usar tudo o que somos e temos no cumprimento da missão de anunciar a salvação para as pessoas em Cristo Jesus. Olha o que um certo pregador afirmou: Deus não mandou que os pecadores busquem a igreja, mas que a igreja os busque, os pecadores. Isso é uma realidade. Estava ali na igreja do Novo Glória, me surpreendi com uma mulher chegando ali. Já era no primeiro sábado de agosto, e a igreja estava com as portas fechadas ainda. Não estava tendo ali nenhum culto. E chegou uma senhora e disse assim: hoje eu quero conhecer a igreja adventista aqui do bairro. Ela foi lá no Google, encontrou a igreja do Novo Glória. Meus queridos, a igreja, graças a Deus, naquele dia, estava de portas abertas. E hoje a nossa querida irmã Alda está lá recebendo estudo bíblico na igreja de Deus ali. Nós precisamos, meus queridos irmãos, buscar as pessoas, mas Deus tem enviado também muitas pessoas. Então você que está dentro da igreja, você precisa ser fortalecido. Ore, busque o poder do Espírito Santo para você ser fortalecido espiritualmente. Os que estão fora devem ser alcançados. Essa é a missão da igreja. Quem está dentro, se fortaleça cada vez mais. Se está fora, as nossas forças devem ser reunidas para buscarmos essas pessoas que estão lá fora. E nós vamos encontrar muitas pessoas precisando de ajuda espiritual. Então, nós precisamos estarmos cientes da nossa missão. Essa grande comissão apresentada por Jesus, Mateus 28, onde ele diz: toda autoridade me foi dada no céu e na terra, certo? Depois ele fala lá, para fazermos discípulos de todas as nações, ensinando a guardar todas as coisas, certo? E depois ele coloca lá que nós temos que estarmos firmes durante todo o nosso período de igreja para alcançarmos esse todos. O primeiro todos, vocês vão ver aí 4 todos em Mateus. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Quando você sai para pregar o evangelho, você vai ali com autoridade, porque você vai no nome de Jesus. E o nome de Jesus tem poder. Você ora e você fala: eu estou indo em nome de Jesus dar o meu estudo bíblico. E eu quero, nesse dia, alcançar o coração dessa pessoa. E as portas vão se abrir, os corações insensíveis vão ser transformados, as pessoas abatidas serão levantadas, e muitas pessoas que estão doentes emocionalmente serão restauradas. Você vai resgatar vidas que estavam ali espiritualmente destruídas, porque você vai em nome de Jesus. Olha o segundo todo aqui. A Bíblia fala do segundo todo: fazei discípulo de todas as nações. Aqui mostra uma coisa interessante. A nossa missão como igreja não é só aqui em Belo Horizonte. A nossa missão é mundial, né? A nossa missão é mundial. Ensinando a guardar todas as coisas. Nós temos, meus queridos, uma mensagem completa. Não tenha medo de falar para as pessoas sobre a reforma de saúde, sobre a devolução do dízimo, sobre os pontos bíblicos muitas vezes mal compreendidos, porque as pessoas desejam ouvir a verdade. As pessoas precisam ouvir o evangelho eterno. Como eu falei para vocês, nós não pregamos qualquer evangelho, nós pregamos o evangelho eterno. É uma mensagem distinta de um povo remanescente com fundamento profético
que transforma a vida de pessoas aqui na terra e prepara pessoas para a eternidade. O quarto todo de Jesus, ele diz o seguinte: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Sabemos que não é fácil você pregar o Evangelho. Você vai encontrar momentos de dificuldades, mas a Bíblia diz que Jesus estará conosco todos os dias até a consumação do século. Nós temos que sair com otimismo, com coragem, porque o Evangelho do Reino tem que ser pregado a todo mundo. É uma mensagem de esperança. Eu já passei para vocês aqui um vídeo, mas eu vou repetir esse vídeo aqui de novo, quem sabe alguns não assistiram. Existem meios, momentos, dificuldades, situações, que você tem que pregar e testemunhar, mesmo diante, de ameaças. Existe um vídeo de um pastor que contou a história de um jovem em outro país aí, que aquele jovem ele era torturado, mas ele estava ali porque ele queria pregar o Evangelho. Chegou, meus queridos, o grande desafio da grande região metropolitana de Belo Horizonte, pregação do Evangelho. Não sei em que circunstância nós vamos pregar esse Evangelho, mas a verdade é que nós vamos pregar. E você pode fazer parte dessa missão. Nós vamos ter aqui um encerramento bonito, com o batismo, e aí você vai dizer assim: graças a Deus que eu participei. Certo? Vamos assistir esse vídeo. Esse é um vídeo muito tocante, muito interessante, que ele traz para nós uma mensagem de motivação. Se você está desmotivado, se você ainda não participou de nenhum evangelismo, assiste esse vídeo para você ser motivado, certo? Ser encorajado na pregação do Evangelho. Vamos assistir então esse vídeo. Agora deixa eu te contar essa história aqui para a gente fechar. Anos atrás eu estava pregando numa outra parte do mundo chamada Ásia Central. A Ásia Central é um conglomerado de 5 países. 5 países impronunciáveis: Cazaquistão, Quirguistão, Uzbequistão, Tadiquistão e Turcomenistão. Os 5 países são ex-soviéticos. Eles eram parte da União da República Socialista Soviética. Ou seja, eles trazem aquele ranço de perseguição contra a igreja, contra tudo que não é soviético. E os 5 países são altamente islâmicos hoje. Muito pesado. Ou seja, você pega, pastor Dilton, os 2 maiores principados da história para mim, o comunismo soviético e o Islã. Você mistura no liquidificador, você joga em cima do mapa da Ásia Central, o lugar mais oprimido que eu já fui na vida. Você sai no aeroporto com medo já, negócio demoníaco mesmo. Um dos meus melhores amigos me traduzia naquele dia. Esse cara é um herói para mim. Não vou falar o nome, mas esse cara, ele era agente da Spetsnaz, antes de se converter. Spetsnaz era a polícia soviética que perseguia cristãos, que perseguia ideologias que não são soviéticas. Esse cara torturava pastores e crentes. Era o trabalho dele. Um russo desse tamanho, com a mão desse tamanho, campeão de boxe. Esse cara se converteu, aceitou Jesus, se tornou depois pastor, e ele hoje dirige um seminário teológico, o único entre os 5 países. Aí, esse cara, para você ter ideia, só de com quem a gente lida, esse camarada, os alunos do seminário dele começaram a sofrer perseguição da polícia secreta. Ele foi na polícia, porque ele conhece todo mundo, ele trabalhava com os caras, e falou assim: eu não quero que você toque mais nos meus alunos. Então, cada 15 dias vão marcar uma hora, eu venho aqui, vocês me torturam, mas nos alunos vocês não encostam. Ele agenda a tortura para ele poder tocar o seminário dele. Eu estava dando aula no seminário dele, ele sumia. Aí no fim do dia ele voltava todo roxo, todo ferrado. Aí no fim da minha viagem, que a Tatiana, a esposa dele, me contou. Falou: não, se ele não sair, não for na polícia, ele não consegue dar aula, ele precisa apanhar, ele precisa ser torturado, senão você não consegue. Aí eu estou com esse homem me traduzindo, eu não sou digno nem de respirar o mesmo ar que ele está me traduzindo meu sermão. Aí estou lá, pregando em inglês e ele traduzindo para o russo.
Aí ele vira para mim e fala: Mário, acabou o culto agora, tem um casal que eu queria que você encontrasse. Você trabalha com perseguido religioso, você precisa encontrar esse casal, orar por eles, ajudar eles. Eu falei: não, claro. Aí ele traz um casal bonito, 40 e poucos anos, só que a perseguição era tão cruel, parecia que eles tinham quase 60, assim, pele devastada, desgastada, sabe, bem cansado. Mas lindos, os dois, o homem e a mulher. Aí eles vêm, dêem um abraço. Falei: como eu posso orar por vocês? Aí me disseram assim: pastor, ore pelo nosso filho que está preso no Uzbequistão, que é o nosso país. Claro, eu oro. Mas por que vocês não estão lá com ele? Ele está preso lá no Uzbequistão. Eu falei: não, nós não estamos lá porque a nossa igreja achou por bem a gente sair do país para ajudar ele, porque lá a gente estaria preso também. Daqui a gente consegue pagar advogado, a gente ajuda mais ele estando fora. Eu falei: faz sentido. E fala uma coisa bem, por que ele está preso? Aí ele está preso porque ele pregou o evangelho para um outro garoto da escola. Aí eu falei assim: escola? Quantos anos tem o garoto? Ele falou: 16 anos, pastor. Falei: peraí, então ele não está preso, deve ser uma FEBEM, né? Um centro de detenção de menores, alguma coisa. Não, nosso país não tem isso aí não, pastor. Nosso país é prisão, homem e mulher que divide só, mas é prisão. Então, vocês estão me dizendo que ele está preso entre adultos? É, está preso entre adultos. Nesse momento aí, que ele me falou isso, já vem eu querendo resolver as coisas do meu jeito, né? Já vem autoridades na minha cabeça, como a gente conhece gente na ONU, gente no Itamaraty, para quem que eu telefono, isso é uma violação dos direitos humanos, aquela conversa mole já veio toda na minha cabeça. Um menino de 16 anos preso entre adultos, papá. Aí o pai notou que eu estava inquieto, o pai. Aí ele foi me explicar o óbvio, que eu trabalho com a igreja perseguida há 20 anos, eu já sei o que ele me falou, mas eu precisava ser humilhado naquele dia. Era necessário. Aí ele falou assim: pastor, eu estou vendo que o senhor está inquieto, deixa eu te explicar uma coisa. Em países como o nosso, a maioria dos países islâmicos, alguém se converter do Islã para uma outra religião, principalmente o cristianismo, configura crime de blasfêmia passível de pena de morte. Então, o que isso quer dizer? O meu filho pregou o evangelho para um outro garoto de 16 anos na escola. Esse garoto se converteu, ele foi fuzilado no dia seguinte. Não tinha pena para quem prega, só para quem se converte. Então, meu filho foi para a cadeia. Entendeu, pastor? Não sei se vocês entenderam, mas basicamente tudo que ele me disse se resume a uma frase: a gente está no lucro. Eu não sei porque que você está reclamando ainda. Era para o meu filho estar morto. Aí eu fiquei transtornado. Falei assim: quanto tempo tem que ele está preso? Foi 11 meses, pastor. Nessa hora, irmãos, aconteceu um negócio trágico na conversa. Pelo menos no meu ponto de vista. Porque o pai estava falando e a mãe estava de cabeça baixa. A mãe resolveu falar. E quando mãe fala, arregaça a gente, né? Porque pai é meio jornalista, já viu? Pai dá dados de filho. Meu filho joga bola, meu filho fala inglês, meu filho está preso. Mãe tem coração. Aí a mãe está olhando para baixo, assim. Aí essa mãe levanta o olho, tem uma lagriminha nela, assim. E o pai tinha falado que ele estava preso há 11 meses. Ela fala assim: ele é torturado todos os dias, pastor. Aí eu falei: como que ele é torturado? Como que eles fazem a tortura? O meu amigo que estava traduzindo ficou até envergonhado, porque ninguém pergunta isso. Aí ela falou: ele é torturado com agulha debaixo da unha todos os dias. Eles entram na cela e colocam a agulha debaixo da unha dele todo dia. Todo dia. Ali eu quase vomitei. A víscera veio aqui em cima, aqui, fiquei ruim. Envergonhado, com raiva. E o pai notou de novo que eu estava inquieto. Aí o pai virou para mim e falou assim: pastor, é o recurso que eles têm, pastor. Eles estão tentando fazer o menino desistir. Eles estão vendo se o menino desiste de ser cristão, se o menino vira muçulmano, se o menino para de pregar. Aí eles precisam torturar, entendeu, pastor? É o recurso deles. E eu precisava ser humilhado naquele dia, irmãos. Aí eu fiz a última pergunta, só para fechar a tampa do caixão.
que ele falou assim, é para ver se o menino desiste. Eu falei, e conseguiram? Eu já sabia a resposta. Conseguiram? Ele desistiu. O cara sorriu para mim, o pai. De vez em quando eu estou dormindo ainda à noite, eu lembro do sorriso desse cara, parece uma tormenta. Ele falou assim, pastor, para o meu filho parar de pregar, ou eles matam, ou eles expulsam ele de lá. Porque até agora eles só conseguiram 138 convertidos na cadeia. E o meu filho não vai parar de pregar. O meu filho não para. Ninguém vai parar o meu filho. No meu coração, irmãos, a ansiedade de uma mãe pensando todo dia num outro país, que o menino dela de 16 anos está sendo torturado. Chega a ser cortante esse pensamento na minha cabeça. Assim. Você imagina o dia dessa mulher, como é que é? Como é que era? Porque esse menino está solto, glória a Deus por isso, já está em casa, já está no Cazaquistão com os pais. Agora, você imagina a ansiedade dessa mulher? Você imagina o desespero? Todo dia, será que os torturadores já passaram na cela do meu filho? Será que vai passar ainda? Que hora que será que passa? Meio-dia, 1h? Mas não, eles decidiram fazer uma troca. E a gente fica pensando na tortura, a gente não respira. A gente prefere pensar nas salvações. A gente prefere pensar que Deus não nos deu um filho, Ele deu um missionário para entrar lá dentro do inferno e tirar a gente de lá. Meu filho não vai parar de pregar. Troque a sua ansiedade por um propósito. Aí está, não é? O meu filho não vai parar de pregar o Evangelho. É uma missão, irmãos. Nós somos chamados para isso. Hoje estamos tendo tempo e liberdade para pregarmos. Mas irá tempo em que nós não podemos pregar esse Evangelho sem sofrermos perseguição. Então, hoje é o tempo. Vamos cantar o nosso hino do Inário 330 para o encerramento do nosso culto. (330) Vamos colocar de pé. Eu quero trabalhar por meu Senhor, confiante em seu poder, em seu amor. Vou orar e trabalhar, e ocupado sempre estar na seara do Senhor. Trabalhar e orar fielmente na seara do Senhor. Meu anelo é orar e ocupado sempre estar na seara do Senhor. Eu quero cada dia trabalhar, escravos do pecado libertar e levá-los a Jesus, nosso guia, nossa luz na seara do Senhor. Trabalhar e orar fielmente na seara do Senhor. Meu anelo é orar e ocupado sempre estar na seara do Senhor. Eu quero ser obreiro de valor, confiante no poder do
Salvador. E quem queira trabalhar achará também lugar na seara do Senhor. Trabalhar e orar fielmente na seara do Senhor. Meu anelo é orar e ocupado sempre estar na seara do Senhor. Amém. Oremos. Nosso grande Deus, nosso Salvador e nosso Senhor Jesus Cristo, nós te louvamos, Senhor, porque um dia Tu nos tiraste deste mundo de pecado, esse mundo de incerteza, de sofrimento e de dor, e nos chamaste para a Sua maravilhosa luz, fazendo-nos sacerdotes do Teu reino. Nessa função de sacerdócios, nação santa, nós queremos, ó Pai, te pedir que Tu nos motive a cada dia a pregarmos a Tua palavra e vermos também pessoas salvas para o Teu reino. Muito obrigado por esse culto. Daqui sairemos aos nossos lares. Te rogamos que Tu nos leve com a Tua proteção, nos dê o privilégio também de estarmos aqui à tarde para aprendermos como melhor trabalharmos por Ti, ouvirmos o plano do irmão Jonas, daquilo que iremos realizar como igreja aqui nesse bairro. Que o Teu Espírito Santo nos motive e nos guarde, em nome de Jesus. Amém.